Pessoal, boa tarde, né? Então, passando para a gente dar uma revisada, né? Que no capítulo 4 do livro de vocês, né? O capítulo 4, que se inicia na página 36, né? Do nosso livro, A Conquista da Matemática, do 9º ano. Então, a gente vai dar uma recapitulada, né? Para a atividade avaliativa de amanhã sobre radicais, não é isso? Então, como a gente viu, né, quem assistiu a aula online, então os radicais a gente já começou a ter acesso lá no 6º ano, quando, por exemplo, o professor ele nos perguntava no 6º ano qual é a raiz de 25, né, a raiz quadrada de 25, e a gente responde 5. E a gente pode perguntar por que é 5? É 5 porque 5 vezes 5 vai dar 25. Né? Se a gente olhar para a potência, a gente vai ter um número que é multiplicado 2 vezes. Por isso que é raiz quadrada, porque ele tem um índice 2. Então, raiz quadrada. Né? Quando eu digo assim, qual é a raiz de 49? Aí a gente diz 7. Por quê? Porque 7 vezes 7 é 49. Então, a gente tem dois números, a gente diz que é raiz quadrada, porque aqui a gente tem um índice 2. Mas não só existe raiz quadrada, né? Existe raiz cúbica e existe outras raízes. Então, é interessante a gente ver que a gente sempre vai estar multiplicando números. Então, se eu multipliquei 2 vezes, por exemplo, se eu tenho o número 2 multiplicado 3 vezes, né? Então, eu faço divisões sucessivas. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, eu posso dizer que se eu tenho 3, a raiz cúbica de 8 é 2. Por que é 2? Porque o número 2 eu multiplico 3 vezes e encontro 8. E assim a gente vai ter várias operações, né? Se eu multiplicar o número 3 vezes, né? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, o contrário da potência é a raiz, né? Então, eu tenho que a raiz cúbica de 27 é 3. Por quê? Porque quando eu multiplico 3 vezes, eu encontro 27. Mas, por exemplo, se eu pensar em outro número, por exemplo, o número 4. 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4 dá 16. 16 vezes 4 vai dar 64. Então, eu tenho a raiz cúbica de 64 vai ser 4. Por quê? Porque quando eu multiplico, né, 3 vezes eu encontro 64. Outro exemplo, por exemplo, se eu pegar o número 2 e multiplicar 5 vezes. Então, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 2 dá 16, 16 vezes 2 dá 32. Então, eu vou ter que a raiz quinta de 32 vai ser igual a 2. Então, é interessante a gente perceber que o contrário da potência é a raiz, né? Ou da raiz é a potência. Né? Aqui nesse início eu vou ter, se a raiz de 25 é 5, então eu tenho que 5 ao quadrado vai dar 25. Eu tenho que 7 ao quadrado vai dar 49. Eu tenho que 2 elevado ao cubo vai dar 8. Eu tenho que 3 elevado ao cubo, a terceira potência, vai dar 27. Eu tenho que 4 elevado ao cubo, a terceira potência, vai dar 64. Aliás, a terceira não, a quarta, né?
4 vai dar 64. E 2 elevado à quinta potência vai dar igual a 32. Então, a gente vê essa associação, né? O contrário da raiz é potência, o contrário da potência é a raiz. Então, assim, a princípio, quando a gente começa a estudar, né? Então, a gente vê essas questões. O interessante de lembrar também é que não existe raiz quadrada de número negativo. Então, se a gente olhar assim, por exemplo, raiz de 9. A raiz de 9 é 3. Se eu disser menos a raiz de 9, então o menos está fora do radical, ó, é menos 3. Agora, quando eu digo assim, existe raiz quadrada de menos 9, não. Isso aqui não vai existir, certo? Pelo menos agora, né, a gente vai dizer que não vai existir, tá certo? Por quê? Porque se a gente pegar um número negativo, vamos para cá. Se eu pegar menos 3 elevado ao quadrado, eu vou ter menos 3 vezes menos 3. Então, eu vou primeiro fazer o sinal, ó. Menos com menos dá mais. 3 vezes 3, 9. Se o número for positivo, por exemplo, mais 3 ao quadrado, né? Se eu fizer mais 3 vezes mais 3, mais com mais dá mais, 3 vezes 3, 9. Então, vejamos que se a gente elevar a segunda potência uma base negativa e uma base positiva, a resposta sempre vai ser o sinal de positivo. Então, não tem como eu ter uma raiz quadrada, né, de índice par, uma raiz de número negativo. Tá certo? Por quê? Porque a resposta vai ser sempre positiva. Então, não existe. Porém, se a gente pegar menos 2 e elevar a terceira, a gente vai ter menos 2 3 vezes. Que a gente vai ter menos com menos dá mais, e mais com menos dá menos. Então, a gente vai ter 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Então, eu tenho menos 8. Então, eu posso dizer que existe raiz cúbica de número negativo, né? Que vai dar menos 2. Então, não existe raiz quadrada, mas se a gente olhar raiz cúbica, existe, raiz quinta existe, certo? Se a gente olhar esse mesmo raciocínio aqui, né, e colocar o número negativo, eu vou dizer que a raiz quinta de menos 32 vai ser igual a menos 2. Só não existe raiz quadrada de número negativo, mas raiz cúbica, raiz quinta, né? Desde que o índice seja ímpar, a gente pode, né, encontrar. A gente tem que ver a partir da propriedade. Então, a gente vai chegar nas propriedades de radicais, aí no livro de vocês, na página 32, né, de um radical qualquer. Então, a gente vai ver algumas propriedades interessantes. Então, a gente começa pela primeira propriedade. Deixa eu só anotar aqui. Que é o assunto, né, que vai ser base para a atividade de amanhã. Então, a primeira propriedade a gente vai ter assim. Se eu tiver um radical, por exemplo, se eu perguntar qual é a raiz cúbica de 2 elevado a 3, né? A primeira propriedade, ela vai dizer assim: quando o índice e o expoente da potência for igual, eu elimino e a resposta vai ser o número 2. Mas nem sempre vai vir tão fácil assim, né? Por exemplo, pode vir um exemplo
Um exemplo pode vir, por exemplo, x mais 2 elevado a 4, né? Então, aqui eu tenho a propriedade, ó. Quando o índice é igual ao expoente, eu elimino e vai sair o x mais 2, né? Então, eu tô dando outra possibilidade, né? Quando ele diz assim, aí no livro ele tem esse exemplo, qual é a raiz quarta de 81? Então, a gente vai precisar, em alguns casos, de fatorar. Quando a gente lembra de fatoração, a gente vai lá para o 6º ano e vamos lembrar dos números primos. Os números primos a gente precisa a vida inteira, né? Que são os números que têm 2 divisores, 2, 3, 5, 7, 11. É infinito, né? Esse conjunto. Então, quando a gente diz assim, qual é a raiz quarta de 81? Eu não sei decorado, então eu vou precisar fatorar. Eu vou precisar usar a fatoração em números primos. O que vai acontecer? Né? Eu vou pegar o 81 e vou decompor. Então, 81 é um número ímpar, então não é dividido por 2. Ele pode ser dividido por 3. 81, fazendo aí na calculadora, dividido por 3 vai dar 27. 27 é dividido por 3, que dá 9. 9 é dividido por 3, que dá 3. E 3 é dividido por 3, que dá 1. Então, eu encontro que 81 é igual a 3 multiplicado 4 vezes. 1, 2, 3, 4. Então, eu fatoro isso aqui no borrão, aí eu volto para minha questão. Então, qual é a raiz de quarta de 81? Quando eu fatorei 81, eu encontrei que 81 é 3 elevado a quarto. Pronto, agora eu aplico a propriedade e a resposta é 3. Então, a gente tem bem simples, né, essa primeira propriedade, tá certo? Então, a segunda propriedade, né, vou colocar aqui. Eu estou explicando resumidamente. Aí no YouTube a gente vai encontrar outras aulas também, tá certo? A segunda propriedade, ela vai nos mostrar a questão de simplificação, né, de radicais, tá certo? Então, se eu tenho, por exemplo, raiz sexta de 10 elevado à quarta, eu posso procurar um número que eu possa dividir simultaneamente o índice do radical e o expoente. Então, por exemplo, aqui eu posso dividir por 2. Eu acho que esse vídeo está travando. Eu posso simplificar por 2. Então, eu vou colocar o radical, né, e o radicando. 6 dividido por 2 dá 3. E 4 dividido por 2 dá 2. Quem assistiu nossas aulas, a gente fez algumas questões bastante interessantes, né? Então, outro exemplo que eu posso apresentar a vocês é, por exemplo, raiz, né? Tá aí no livro de vocês, né? Quem estiver acompanhando pelo livro, de 2 elevado à quinta. Então, eu vou procurar um número que eu posso dividir, né? O índice e o expoente. Então, por exemplo, eu já tenho até uma pista, né? Vou simplificar por 5. Vige como tá ruim isso. Por 5. Ó, já deu uma melhorada. Então, eu vou